Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Sampaoli, novo técnico do Flamengo. Vamos falar sobre isso, tem muita coisa para a gente analisar, muitos cenários que envolvem o Sampaoli, que envolvem o Jorge Jesus, que envolvem muita coisa. Então a gente vai falar, esse vídeo talvez fique longo, mas então vamos começar logo. Mas antes eu quero só lembrar para você do Rei do Pitaco, que é o maior fantasy game diário do Brasil, o fantasy game que mais premia no Brasil e que na rodada inaugural do Campeonato Brasileiro vai distribuir R$1,5 milhão em prêmios. É a rodada milionária, valendo só com os jogos da primeira rodada do Brasileirão. No total, R$1,5 milhão em prêmios para ser distribuído para muita gente. A cada 3 times escalados, um será premiado. E o grande vencedor, quem fizer mais ponto nessa liga, leva sozinho para casa R$500 mil. Então não perde tempo, vai no link que está na descrição do vídeo, clica, monta o seu time e passa a disputar essa bolada. Sempre lembrando que no Rei do Pitaco você tem rodada exclusiva, ou liga exclusiva de cada rodada do Brasileirão, do início ao fim. Então você vai ter 38 ligas aí, 38 rodadas para você faturar uma grana. Não perde tempo. Lembrou de Fantasy Game? Na tua cabeça é o Rei do Pitaco. Vamos lá, noite de sexta-feira, o Flamengo surpreendeu, não pelo nome anunciado, mas surpreendeu pelo momento do anúncio. Noitezinha de sexta-feira, ali mais ou menos 8h30 da noite, 9 horas, o Flamengo publica em suas redes sociais que Jorge Sampaoli é o novo treinador do clube, com um contrato até dezembro de 2024, e aí o que já poderia suscitar lembranças de talvez mais, ou projeções de mais uma multa que o Flamengo vai ter que pagar a um treinador, como já pagou de vários aí, né? Pagou por Domi, pagou por Renato Gaúcho, pagou pro Rogério Ceni, pagou pro Paulo Souza e pagou pro Vitor Pereira. Mas a decisão é essa e eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. A primeira, está muito claro que não tinha como o Flamengo esperar 13 jogos por Jorge Jesus. Acho que isso para mim está muito claro, está muito evidente que você não tinha como ficar esperando, jogando com um técnico interino, que fosse o Mário Jorge, que fosse outro, ficar jogando 8 rodadas de Campeonato Brasileiro, 8, e aí eu lembro daquela frase histórica do Guardiola, né, dizendo: nenhum time é campeão de pontos corridos nas 8 primeiras rodadas, mas você consegue perder um campeonato nas 8 primeiras rodadas de pontos corridos. Então não tinha cabimento o Flamengo ficar 8 rodadas sem treinador, ou com interino, ou com alguém que não tivesse no nível do desafio. Eram 8 rodadas do Brasileiro, mais 3 da Copa do Brasil, mais uma, 3 da Libertadores, mais uma da Copa do Brasil, né? Considerando que o Flamengo agora já tem que tirar a desvantagem para o Maringá no jogo da volta daqui a 2 semanas. Então não tinha como, né? Então acho que nesse ponto a diretoria do Flamengo acerta. Não havia condição hábil de você ficar, sei lá, 1 mês e meio com um técnico interino, ou com um técnico sem ter o nível de exigência que o Flamengo tem hoje, dentro de uma temporada e num momento importante da temporada, né? Se eram 3 jogos de Libertadores, mais um jogo de Copa do Brasil e 8 do Brasileiro, o Jorge Jesus poderia chegar com o Flamengo eliminado das 2 Copas e tendo que correr muito atrás no Brasileiro. Então, assim, isso aí não tinha cabimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muita gente dizendo: trouxe o Jorge errado, porque muita gente da direção da torcida do Flamengo quer porque quer, bate o pé com o Jorge Jesus. Como eu disse no vídeo anterior aqui no canal, 2 vídeos atrás ou 3 vídeos atrás, a situação de trazer o Jorge Jesus nesse momento é uma situação de ganha-ganha para o Flamengo. Ou você traz um treinador que faria um ótimo trabalho, né? E nem estou querendo fazer comparações com o time de 2019, não. Eu acho que o time de 2019 tem sua história concluída e fechada, e acho que ele não pode ser balizador para você ficar perseguindo, sob pena de você perseguir algo que talvez não seja mais atingível, pelo menos no médio prazo, né? Mas enfim, acho que ele poderia chegar e fazer um ótimo trabalho, porque é um bom técnico, em especial em nível do Brasil, e acho que se ele chega e faz um trabalho ruim, ou no máximo mediano,
o Flamengo pelo menos se livraria desse fantasma. O Flamengo iria exorcizar o Jorge Jesus. Então, se você traz o Jorge Jesus agora, você teria dois desfechos. Ele vai muito bem, e aí o Flamengo fatalmente teria sucesso futebolisticamente falando, ou ele seria de regular ou ruim, e aí você exorcizaria um fantasma que persegue o Flamengo. Esse era o ponto. Dito isto, acho que está muito claro que Jorge Jesus e direção do Flamengo quiseram sempre se posicionar para se omitir, para se esquivar de cobranças. Porque a direção do Flamengo agora vai dizer, não, a gente procurou o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus não tomou uma decisão, não disse se ia, se saía, não disse se ia renovar com o Fenerbahçe, não quis se comprometer, nós fizemos a nossa parte. Se forem falar com o Jorge Jesus, ele vai dizer, não, eu estava pilhadaço para voltar para o Flamengo, é só ver o áudio que foi vazado, porra, tá meio para cima de... Vazado aquele áudio. É só ver lá o áudio vazado. Eu tava pilhadaço para ir, tinha alguns compromissos aqui, e aí a direção do Flamengo optou pelo Sampaoli. Agora, os dois lados vão ter a sua historinha, vão ter o seu mimimi para contar. Os dois lados. Tanto a direção do Flamengo, quanto o Jorge Jesus. Todos eles vão querer ficar de bem com a torcida do Flamengo, porque vão contar a historinha e compra a historinha quem quer. Compra a historinha quem é otário e compra. Então, para cima de mim, está muito claro. Nem a diretoria do Flamengo foi de verdade para levar, nem o Jorge Jesus queria de verdade para tomar uma decisão. Ficou nesse chove não molha, e aí ok. Ponto. Então, isso é o que eu acho até aqui. Outros nomes... Acho que não acho que eram até melhores do que o Sampaoli, mas eu acho que não são factíveis. O Tite, acho que era melhor que o Sampaoli. Acho que o Tite faria do Flamengo um time muito consistente, muito sólido e com capacidade técnica de decidir jogos. Mas ele não quer vir agora, tá? Prometeu a família, ok. Galhardo, muito melhor que o Sampaoli, na minha visão. Acho que o Galhardo, inclusive, tem muitos traços ali muito parecidos com o trabalho do Jorge Jesus, mas é irreal. O Galhardo, os clubes brasileiros que consultaram o Galhardo em outros momentos, era negócio de $1,5 milhão por mês, $1,2 milhão. Então, assim, inviável. O Galhardo está com um olhar ali de Europa. Então, não era. Então, você chegou ao nome do Jorge Sampaoli. 7 minutos de vídeo, agora quem vai entrar no nome do Sampaoli? O que eu penso, cara? Eu penso assim, é uma contratação explosiva. Por que explosiva? Porque... a não ser que o Sampaoli seja totalmente diferente no Flamengo do que ele foi até aqui, a não ser que ele seja um novo Sampaoli, um Sampaoli diferente do que foi na Laú, do que foi na seleção do Chile, do que foi no Sevilha, do que foi na seleção argentina, do que foi no Santos, do que foi no Galo, do que foi no Olympique, do que foi no Sevilha de novo, a não ser que ele mude completamente, o modo de trabalho do Sampaoli, ele tem muitos elementos para darem errados treinando o Flamengo. Muitos elementos. Tem coisas muito boas também. Muito boas, que eu vou falar aqui. Vou começar falando das coisas muito boas. O Jorge Jesus, ele costuma trazer impacto imediato para os seus times. Você vê o Jorge Jesus trabalhar pouco tempo e você já vê os times darem resposta. Por exemplo, foi assim no Santos, foi assim no Galo. Então, assim, você viu na seleção do Chile também. Então, você viu que ele chegou, trabalhou poucos dias e o time já melhorou. E isso para o Flamengo, nesse momento, é muito importante. Porque hoje o Flamengo, ele é um bando, como eu falei no vídeo do título carioca do Fluminense. Então, assim, isso é um ponto muito importante. Os times do Sampaoli jogam com muita velocidade, com muita intensidade, que também seria muito importante para o Flamengo. O Flamengo hoje é um time que parece que está jogando uma pelada de fim de churrasco de família. Quando o seu time quando o seu tio, aquele seu tio pesadão entra em campo, eu vou jogar também. Hoje é o jogo que o Flamengo joga hoje. É só você ver, os jogadores não conseguem se mexer, parece que estão sempre atrasados, sempre chegando atrasados. Então, assim, isso são coisas muito boas para o Sampaoli no curtíssimo prazo. Tem um ponto aí. Como é que o Sampaoli vai fazer? Vai dar esse choque de gestão?
vai pedir um time intenso, veloz, com o preparo físico que o Flamengo está atualmente. O preparo físico do Flamengo hoje é um problema do time do Flamengo. A gente vem falando sobre isso desde o início da temporada. O jogo do time do Sampaoli, ele tem ali um combo que acho que pode funcionar muito bem no time do Flamengo e já funcionou muito bem no time do Flamengo, que é marcação alta, briga e batalha por recuperação da bola muito rapidamente. Então é um time que sobe marcação, é um time que quando perde a bola dá uma blitz para recuperar a bola rápido, tem encaixes de marcação muito interessantes no meio, então o espaço que o Flamengo tem dado no meio, com o Sampaoli a tendência é isso ser corrigido. Então isso são coisas positivas do Sampaoli chegando. Ele jogando, ele lembra muito, ele é muito da escola do Marcelo Bielsa, que pratica tudo isso que a gente está fazendo. E isso acho que pode ter de uma execução rápida e pode melhorar rapidamente o time do Flamengo. O estilo do jogo do Sampaoli, basicamente, ou num 4-3-3 ou num 3-4-3, então é possível que o Sampaoli jogue com 3 zagueiros, mas isso não quer dizer que o Sampaoli vai jogar de forma reativa, isso não quer dizer que o Sampaoli vai dar bico pro alto para correr atrás da bola na ligação direta, como foi em muitos momentos com o Vitor Pereira. Isso não quer dizer, os times do Sampaoli são times protagonistas, ok? São times que gostam de ser protagonista. Tem até a piada ali que ficou amor pelo balão, que o pessoal ficou dizendo que ele tem amor da posse de bola, isso é verdade. Os times do Sampaoli querem ter a bola, os times do Sampaoli não aceitam ficar com linhas baixas para fazer gol em contra-ataque, isso não. Então, nesse aspecto, casa muito com a direção do Flamengo, com o DNA desse time do Flamengo e com o DNA histórico do Flamengo. Esse é o ponto importante. Dito isso, a partir daí, o Jorge Jesus tem muitos elementos para dar errado no time do Flamengo. Muitos. E um deles, eu não queria estar aqui falando, porque eu não compactuo com isso, mas é um fato. O time do Flamengo, ele tem um núcleo de jogadores muito vencedores, de jogadores que já têm muitas glórias pelo clube, e isso não é favor nenhum, porque sempre foram muito bem pagos e tiveram muitos prêmios para fazer isso, mas eles têm ali um grupo que ele tem muita força dentro do clube, inclusive com a torcida, porque faz parte da segunda geração mais vencedora da história do clube. Se você botar título por título, talvez seja até a mais vencedora, mas enfim, a geração de 78 a 83 tem ali um lugar quase intocável na história do Flamengo, então vamos assumir que é a segunda maior geração mais vencedora da história do Flamengo. E o Sampaoli, ao chegar nos clubes, ele quer fazer, ele é muito convicto das coisas dele. Ele não é um treinador muito afeito a concessões ao que ele acredita de futebol. Concessões, por exemplo, que o próprio Vitor Pereira fez. Se você pegar o estilo de jogo histórico do Vitor Pereira e pegar o começo da passagem dele pelo Flamengo, inclusive no Mundial, na Supercopa e na Recopa Sul-Americana, você via ali o Vitor Pereira deixando quase que o Flamengo no piloto automático do Dorival. E que é uma coisa que o Vitor Pereira não acredita de futebol. O Vitor Pereira acredita num outro futebol, mais perto do que ele fez depois. Um time que, não pelo fato de ser 3 zagueiros, mas um time com mais ligação rápida, um time que explora a velocidade, um time que não tem problema de abrir mão da posse de bola, esse abrir mão, logicamente, entre aspas. Então, assim, o Vitor Pereira, quando chegou, ele fez concessões ao que ele acredita de futebol. O Sampaoli não faz. O Sampaoli vai chegar e vai botar, assim, vai falar, vocês têm que jogar do jeito que eu quero. Do jeito que... mas professor, não tem. Vai jogar do jeito que eu quero. Isso é altamente exclusivo no Flamengo. Mas é um absurdo, velho. Você está normalizando que o jogador mandar. Não estou normalizando. Concordo com você que é um absurdo. Mas o que eu estou falando é o que é. Eu estou falando o que acontece no grupo do Flamengo. E hoje, com a direção que está lá, com as pessoas que estão lá comandando, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Então, esse é um primeiro problema de gestão. Ele vai trocar jogador de posição. Ele vai trocar de jogador de posição. Isso pode dar problema. Isso pode ter ruído.
Ele tem uma diferença muito cristalina em relação ao trabalho do Jorge Jesus, que é a relação pessoal. O Jorge Jesus, se você conversa com qualquer pessoa que trabalhou com o Jorge Jesus, não só no Flamengo, mas em outros lugares também, você vê que os depoimentos são: o Jorge Jesus, ele quer que o ambiente seja o melhor possível. E aí ele conversa, ele envolve os funcionários do CT, ele traz o jogador para um papo mais pessoal, ele participa do churrasco, ele participa da brincadeira, ele participa... Então, assim, o Sampaoli não faz isso. Aí você pode dizer, pô, mas você está dizendo que isso é importante? Isso é importante. E o Dorival Júnior provou que isso era importante. Você pega a relação que esse grupo, em 2022, a relação que esse grupo tinha com o Paulo Souza, que era o técnico anterior, e pega a relação que teve com o Dorival. Isso é importante. E é só você ver... Quando o Dorival saiu da forma que saiu, e repito, a forma que foi feita com o Dorival é próxima do grotesco, né? A forma que foi conduzida, não a decisão em si, mas a forma, falei isso no vídeo que está aqui no canal, só você ver como os jogadores se manifestaram. Teve jogador que estava no meio da Copa do Mundo e parou a Copa do Mundo, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, para falar do Dorival. Então, assim, o Sampaoli, ele não faz isso. O Sampaoli, ele é quase como como que eu posso dizer? Ele é quase como um executivo que está ali só para fazer o trabalho dele, né? Que você vai dizer, mas você está botando isso como ruim? Não estou botando como ruim, não. Acho que isso é ótimo. Mas o futebol, você lida com pessoas. O futebol, você lida com trabalhadores que estão muito acostumados a uma espécie de um paternalismo. E o Sampaoli não faz isso. E não faz isso não só com jogadores, ele não faz isso com muitos outros. Ele não faz isso com direção, ele não fica de papinho, ele não dá margem para abertura para direção, como foi, por exemplo, no Santos, o presidente do Santos, o Carlos Pérez, chegou a dizer: o Sampaoli não fala comigo há 3 meses, há 2 meses. Isso acontecia. O Sampaoli não é de muita relação nem com os funcionários do dia a dia do CT. Isso foi reclamação no CT do Galo, isso foi reclamação com alguns do Santos, estou falando só os aqui no Brasil. Então, assim, essa relação interpessoal, ela para mim pode ser um problema no dia a dia, no cotidiano, no modo de operação do Flamengo em específico, né? De novo, não avalizo isso, não concordo com isso. Eu só estou dizendo o que é. E para fechar, tem alguns outros detalhes que eu acho que podem minar muito o trabalho do Sampaoli, que é: o Sampaoli muda o time a todo instante. O Sampaoli, isso no Flamengo eu acho que pode dar um problema muito grande, porque se o Flamengo ganha bem na quarta-feira, um jogo de 3-0, jogando bem, no jogo seguinte o Sampaoli muda 5, isso, não estou nem levando em conta se o Flamengo não ganha o jogo em que ele mudou, mas isso por si só já é um motivo de muita reclamação, e o Sampaoli faz isso. O Sampaoli roda muito o elenco. O Vitor Pereira tentou fazer isso e teve muito problema. Se não ganha o jogo, então, você ganha bem com um time na quarta e troca 5 e não ganha no domingo, isso já traz uma pressão gigantesca para cima dele. O Sampaoli não roda só o elenco, ele roda o esquema. Eu falei aqui, ele gosta de jogar mais ou no 4-3-3, como ele jogou muitas vezes no Santos e no Atlético também, e joga no 3-4-3, mas ele pode variar, pode meter um 4-2-3-1, pode trocar jogador de função, não só de posição. E isso ele faz muito. As pessoas que contrataram têm que saber como é que o cara trabalha. E repito, o Sampaoli não é de fazer muitas concessões. O Sampaoli tem a questão do meme que já virou de pedir reforço, né? Que a cada jogo que ele não ganha, ele pede 3, 4, 5, 7 reforços. Isso já virou meme, já partiu para a parte da galhofa. Mas ele faz isso. E isso gera problemas, atritos com a direção, ainda mais com a do Flamengo, que disse que não vai contratar, apesar de ter prometido para o Vitor Pereira contratar, disse que não vai contratar pelo menos até o meio do ano, ou seja, até virar
até a primeira fase de Libertadores, até, sei lá, a oitava de Copa do Brasil e a primeiro terço do Brasileirão, é com isso aí que tá aí. O time é esse que tá aí. Não que seja ruim, muito pelo contrário, é um dos melhores elencos do Brasil, há quem diga que é o melhor do Brasil. Embora tenha uma ou outra carência. Mas isso é um problema. Isso traz problema com a direção, né, de ficar sendo cobrada toda hora publicamente, e o Sampaoli cobra publicamente também, além de cobrar no tete-a-tete, no dia a dia, e isso traz problema com os jogadores. Isso traz problema com os jogadores, porque muitos jogadores, com a repetição do pedido de reforço, isso traz para os jogadores a sensação de que esse cara a gente não serve para ele. Então, assim, a verdade é, o Sampaoli acabou sendo a saída que o Flamengo tinha, porque o Flamengo estava numa sinuca, demitiu o treinador e tinha que ter demitido. Se tivesse demitido antes, talvez não tivesse tantos problemas agora, que acho que o trabalho do Vitor Pereira, como eu falei no vídeo, acabou no jogo contra a Independente Del Valle na Recopa. Ok, não ia arrumar o Jorge Jesus para agora, não tinha cabimento esperar, não, outras condições viáveis ali, não viáveis, outras condições que talvez fossem viáveis se mostraram inviáveis, Tite, Galhardo e por aí, e ela foi no treinador que estava à disposição e que é um bom treinador, tá, gente? Eu não acho o Sampaoli ruim, não. Eu acho que essas coisas que eu coloquei... tem um outro ponto muito bom para o Sampaoli. O Sampaoli recupera jogador. O Sampaoli consegue recuperar jogador. O Sampaoli já fez grandes times quando ele teve todos esses elementos na mão dele. A Laú, por exemplo, o Chile, em muitos momentos, a primeira passagem do Sevilha, que foi muito boa, o time do Santos, de 2019, que foi vice-campeão brasileiro, e no começo do campeonato, muita gente boa dizia que o Santos ia cair. Então, assim, o trabalho do Sampaoli, ele é um bom técnico. Eu acho que por essas características em especiais do Flamengo, eu acho que tem muitas possibilidades de dar errado. Além da questão explosiva. Por isso que eu disse que é explosiva, né? Por esse acúmulo de situações. O Sampaoli tem saído mal de praticamente todos os trabalhos dele. Saiu mal da seleção chilena, saiu mal do Sevilha na primeira passagem e na volta, quando alguém decidiu fazer ele voltar. Saiu mal do Santos, saiu mal do Atlético. Então, assim, o Sampaoli saiu mal da seleção argentina, né? Saiu da seleção argentina foi durante. Tem a imagem lá do Mascherano escalando o time do lado dele lá, e foi uma das poucas vezes que ele fez concessões, né? Que aí, de fato, ele falou, tá bom, vocês querem... Não sei se foi ele que falou, ou a comissão convenceu, mas enfim. Assim, então, eu acho o Sampaoli muito bom treinador. Eu só acho eu acho que dentro desse momento, dentro das características naturais do Flamengo e do momento do Flamengo, eu acho que tem muitos elementos para dar errado. Quero te ouvir, o que você acha disso? O que você pensa? Se por um acaso o Sampaoli daqui a pouco chegar lá e fizer a tríplice coroa, eu venho aqui, gravo um vídeo e digo, falei uma merda. Mas eu acho que tem muitos elementos para dar errado e não os elementos do campo para dentro. Eu acho que do campo para fora, eu acho que tem muito elemento para dar errado. O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. Ritual, like, se inscrever, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos do WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.